Tem um texto da Palavra de Deus que eu amo e eu quero começar lendo esse texto. E nós vamos mergulhar profundo na Palavra de Deus, porque eu tenho certeza que essa é uma noite de ativação profética para vivermos algo novo de Deus, amém? Eu creio profundamente que uma nova estação já começou sobre a terra e esse é um tempo de mulheres que não vão mais se acovardar. Não somos mais gatinhas manhosas, nós somos leoas pelo reino e pelo rei, amém? E Deus está fazendo coisas novas em toda a terra. Isso começa dentro de nós, dentro das nossas casas, das nossas famílias. Eu quero começar lendo esse texto de Isaías 43 com você, a partir do 18 e 19. A palavra diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensando nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, que agora mesmo está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Quantas mulheres querem viver o novo de Deus? Você quer? Vamos ver se até o final desse culto você quer mesmo. A Bíblia diz algo muito poderoso através do profeta Isaías, quando ele diz, em outras versões, pare de ficar lembrando daquilo que já passou. E eu gosto muito desse termo porque do hebraico, lembrar, trazer como memorial, zakar, significa exatamente isso. Pare de ficar olhando para o passado com saudades. E existem duas coisas que nos prendem no passado. A primeira delas são as nossas histórias de desconstrução, de feridas, as histórias onde muitas vezes nos marcaram profundamente. E é como se a gente estivesse vivendo hoje, mas ainda com um coração aprisionado no que fizeram conosco no passado. Então essa é uma coisa que nos prende no passado e nos impede de viver o novo. Mas uma outra coisa que eu descobri, pastora, que nos prende no passado, é quando a gente experimenta coisas tão lindas, mesmo em Deus. E de repente a gente olha para trás e olha com saudades. E diz, aquilo que eu vivi, aquela história, aquele mover tão poderoso de alguns anos atrás. Meu Deus, a gente olha para trás e a gente começa a experimentar o novo, sem nenhuma expectativa. E Deus está dizendo para nós, olha, para de ficar olhando para o passado com saudades. Eu estou fazendo uma coisa nova, fresquinha dos céus para você. Talvez você está aqui e você tenha vivido alguma história de desconstrução no seu casamento, no seu relacionamento. Eu sei que muitas mulheres, pelo menos a nossa igreja, chegam já assim depois de divórcios, de situações totalmente desestruturadoras. E muitas vezes elas estão presas lá, elas não conseguem se abrir para aquilo que Deus está fazendo. É como se elas fossem eternamente refém do seu passado. Deixa eu te dizer uma coisa, minha querida, para você viver tudo aquilo que os céus têm para você, a partir dessa estação, você precisa olhar para o seu passado, se despedir dele com gratidão e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver esse novo. Hoje nós vamos dar tchau para esse passado, amém? Você vai perdoar os teus ofensores, as pessoas que te machucaram, porque senão você continua refém. E eu vou te dizer algo, minha querida, você não tem culpa de ter sido vítima, mas você pode hoje escolher não se vitimizar mais, não ficar mais lamentando ano após ano algo que passou. Isaías está dizendo, eis que estou fazendo algo novo, é a própria palavra, é Deus dizendo sobre nós, algo que tem cheirinho de frescor. Será que vocês não sabem? Ele está dizendo, esse saber é lindo porque ele fala de um conhecer íntimo. Muitas vezes a gente vem ano após ano dentro de igrejas dos nossos cultos, mas está nos faltando conhecer intimamente, ter uma experiência pessoal e profunda. E eu acredito que parte, assim, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E essa pandemia nos ensinou, de uma certa forma, a voltar os nossos olhares para dentro das nossas casas, para os nossos casamentos, para os nossos filhos, para dentro de nós. Quanto tempo a gente ficou dentro de casa, olhando para a gente mesmo e pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir, eu não posso sair.
E muita gente entrou em sofrimento emocional porque teve que lidar com as suas dores que estavam ano após ano, mas numa vida frenética, corrida. Muitas vezes a gente não para, a gente se anestesia e simplesmente a gente vai deixando a vida nos levar. E eu preciso te dizer, mulher, Deus não te chamou para viver a vida um dia após o outro, deixando a vida te levar. Deus te chamou para viver em novidade de vida, todos os dias caminhando de glória em glória, de fé em fé, vivendo coisas novas em Deus. Você precisa crer nisso. E esse texto fala tão poderosamente sobre nós, porque para viver o novo nós precisamos estar abertas, desejar de todo o nosso coração. E o meu coração tem tanta expectativa para o mover de Deus na terra. Eu tenho visto tantas mulheres sendo levantadas. Eu tenho ministrado muito sobre isso, sobre esse exército de mulheres plenas. E plenitude fala de uma mulher que está completa, não em pedaços, não fragmentada. Talvez você não saiba, mas quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, o propósito da cruz não era só nos livrar da condenação do inferno, mas o propósito da cruz era João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir o ladrão, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida do grego, zoe, que significa inteireza, plenitude, equilíbrio, estar inteiro em todas as esferas. Eu creio tanto nisso. Mas essa palavra já me confrontou demais, porque muitas vezes eu não me vi como essa mulher plena. Muito pelo contrário, eu me via fragmentada, em pedaços, sem saber exatamente, com tantas funções, com tantas responsabilidades, o que Deus tinha para mim. E apesar do meu coração ter expectativas e dizer, Deus, eu quero viver o novo, eu não entendi porque que muitas vezes o Senhor estava me levando para um processo de pressão, de dias onde eu estava literalmente sendo forjada na pressão. Então, lendo Lucas 5, eu quero que você abra a tua palavra, a tua Bíblia comigo. Você precisa saber que Deus vai fazer coisas novas, mas somente no odre novo. Lucas 5, a partir do 36, então lhes contou essa parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará esse odre, essas vasilhas, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Olha só, é difícil às vezes a gente entender, pelo contexto como Jesus explicava as coisas, usando as simbologias da época. Naquela época, o vinho não fermentava em barris, como a gente está acostumado a ver hoje. Era ali um couro de animal, como se fosse assim, uma vasilha, um depósito costurado de couro, quase como um funil. E ali eles costuravam na boca daquele odre, de maneira que esse vinho ia fermentando e o odre ia sofrendo a pressão da fermentação do vinho. E ele ia se enlarguecendo, até o ponto de quando aquele odre estava bem fininho, a pele quase translúcida, transparente. Então as pessoas olhavam e diziam, esse vinho está pronto, porque ele já havia se enlarguecido o odre. E Jesus está usando o que eles estavam acostumados a ver quando Jesus diz, ninguém pode pegar um vinho novo e colocar no odre velho, porque ele já foi enlarguecido pela pressão. E se eu colocar vinho novo ali, que vai fermentar ainda, esse odre naturalmente vai se romper. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, se você quer vinho novo, e eu acredito que nessa noite aqui tem mulheres que querem vinho novo, amém? Você precisa estar com seu coração preparado para sofrer pressão. Você precisa estar com seu coração preparado, porque durante o processo de amadurecimento, minha querida, naturalmente, você vai ser esticada, você vai ser levada para fazer coisas que você nunca imaginou. Você olha e diz assim, Deus, eu não consigo fazer isso. Usa outra pessoa, Deus.
Isso não é para mim. Muitas vezes a gente vê outras mulheres com tantas habilidades e a gente não se vê capaz. Como assim? Eu lembro quando eu cheguei em Teresina, eu olhava para aquela multidão de mulheres que logo se juntou. Queridas, foi tão especial, mas eu tinha uma preocupação. A minha preocupação era: Deus, como que eu vou dar conta de todas essas mulheres, de discipular? São muitas novas na fé, outras vieram machucadas. E eu fiz uma viagem com o Fred, nós fomos ministrar na Itália. E durante aqueles dias a gente foi para ministrar nas igrejas. A gente sabe do desafio que é o povo europeu, o coração. E em um dos cultos que nós estávamos ministrando, nós ficamos até tarde orando pelas pessoas. E tinha uma fila esperando pela gente orar. E no meio dessa fila chegou uma adolescente perto de mim. E quando ela chegou, italiana, eu estava com uma tradutora. Eu falei assim: sim, pois não, você quer que eu ore por você? Ela falou: não, pastora, eu quero te dar uma palavra. Uma menina, uma adolescente, devia ter uns 16 anos. Eu olhei para ela e falei assim: ok, amém. Mas sinceramente eu não estava com muita expectativa. E ela disse para mim: você tem 2 caixas, Deus te deu 2 caixas de joias preciosas. Em uma caixa, as joias estão totalmente lapidadas, elas são lindas. Mas a outra caixa de joias, existem muitas joias preciosas, mas elas ainda não estão, as pedras não estão lapidadas. E Deus manda te dizer que a estratégia para que essas joias sejam lapidadas é você pegar a caixinha das joias que já estão lapidadas e misturar com as outras joias que ainda estão brutas. E à medida que você misturar as joias lapidadas, as pedras lapidadas com as outras, uma vai lapidando a outra, uma vai promovendo a outra. E Deus me falou, querida, que nesse exército de mulheres que Ele está levantando, são mulheres que levantarão mulheres, são mulheres improváveis que discipularão outras, são mulheres que estenderão a mão, não mais com inveja, com competição, mas uma promovendo a outra, uma construindo uma plataforma segura para que a outra possa estar. Chegou o tempo de nós sermos livres de todo esse peso. E Jesus diz: olha, para que você receba esse algo novo, abre o teu coração, porque essa pressão, muitas vezes esse forjar de ser esticada, quando você tem que dar passos e você diz assim: Deus, eu não sei. Alguém já foi desafiada por Deus a fazer algo que você não sabia? Você fala assim: eu não sou boa nisso. Eu orava e eu dizia para Deus, eu queria lembrar Ele. Na verdade, eu achava que Ele não lembrava, então eu orava e eu dizia: Senhor, eu queria te lembrar que eu não sou boa nisso, que eu não sei fazer aquilo. E eu tentava lembrar a Deus. De vez em quando eu lembrava de uma das minhas amigas de ministério, eu dizia: Senhor, olha como ela é tão especial, usa ela. Se eu podia falar isso para ela podia. Sabe aquela coisa, eu recebo muita mensagem no meu Instagram assim: pastora, você podia fazer aquilo. Eu falo: eu não, se Deus falou contigo, é tu que tem que fazer. A gente tem a mania de transferir para outra pessoa porque a gente acha que a gente não vai dar conta, que não é para nós. A gente não se sente capaz. Jesus está dizendo: calma, quem te chamou fui eu, sou eu que vou te forjar. Apenas esteja disposta e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser forjado, eu quero receber a pressão desse vinho novo. Eu quero, Senhor. E é lindo porque nesse texto Jesus diz algo que eu não entendi durante muito tempo que eu li. Ele diz: ninguém, para encerrar, ele termina dizendo isso: depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Em outras versões, excelente. E essa palavra excelente do grego, chesto, significa, presta atenção, o vinho velho é mais fácil de manusear. O vinho velho, eu já estou acostumado. A Bíblia está dizendo o seguinte: Deus está nos propondo algo novo e a gente está dizendo: Senhor, deixa como está, porque desse jeito, mesmo com as distorções, mesmo com a coisa não indo muito bem, pelo menos eu já sei lidar. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão de quantas vezes você diz: Senhor, o vinho velho é excelente, deixa assim mesmo. Eu prefiro como está. Foi o que nós vivemos pastoreando já há vários anos, e de repente, quando estava tudo mais ou menos arrumado, nossa vida
estabilizada, e Deus nos deu a missão de começar novamente, numa nova cidade com um povo que a gente não conhecia. Eu disse para Deus muitas vezes: o vinho velho é excelente, tem seus probleminhas, Senhor, mas eu já sei lidar com ele. É verdade, eu orei pedindo vinho novo, mas pensando bem, eu não estou querendo não, eu não estou querendo sofrer pressão de novo não. Me deixa desse jeito, porque eu já sei lidar. Eu já estou acostumada, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos numa época muito especial sobre a terra, onde nós estamos vivendo literalmente, né, um novo começo. Deus está nos dando uma chance de sermos mulheres ainda mais profundas nele, na palavra, e de sermos usadas para sarar a vida de pessoas, de tantas pessoas que estão adoecidas lá fora. Por favor, não queira o vinho velho. Deseje esse algo novo de Deus de todo o teu coração. A gente às vezes quer se agarrar a fórmulas antigas, a maneiras antigas. Essa é a nossa tentação. É olhar para aquilo que um dia foi bom, que a gente tem experiência, e dizer: Senhor, eu até queria algo novo, mas deixa eu continuar do jeito que está, porque eu não estou disposta a passar pelos processos novamente. Querida, todas as vezes que você está nas mãos do oleiro, Ele te molda, Ele não quer te destruir, Ele está te aperfeiçoando para o louvor da glória dEle. Ele está te levantando como vaso de honra para Ele. Isso é tão especial. Você quer esse algo novo ainda? Quantas querem? Levanta a mão para eu ver. Fica de mão levantada. Então se prepare para ser esticada, pressionada e levada a fazer coisas que você nunca imaginou que seria capaz, mas que pelo poder do Espírito você fará. Aleluia! Você fará, é isso que Deus tem para nós. Isso é muito especial. Eu digo: Deus, eu não quero passar os meus anos, a minha vida, sem deixar um legado, sem deixar uma marca, mais do que construir o ministério pessoal. Tudo passa, o nosso nome passa. Um dia é alguém que está em evidência, daqui a pouco é outra pessoa. O que importa não são os nossos reinos pessoais, mas Deus está levantando mulheres que estão comprometidas com o reino dEle. Não mulheres que estão se autopromovendo, porque a autopromoção pode até dar certo, mas ela não se sustenta. Mas quando Deus te promove, ninguém pode te segurar. Quando é Deus que te coloca, ninguém pode te chamar para trás. Eu lembro de duas irmãs, de duas mulheres, que para mim são a simbologia de algo que se completa. Elas não são concorrentes. Elas não são ali opostas. Muito pelo contrário, nós vamos entender isso. Elas se complementam em duas facetas que Jesus quer nos ensinar. E abre a tua Bíblia aí, vai um pouquinho mais à frente, Lucas 10. E eu quero mergulhar nesse texto com você, para que você entenda qual o seu posicionamento nesse tempo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é muito conhecido nosso. E se tem uma mulher que um dia que eu vou chegar no céu, na glória, eu vou dizer: olha, eu te defendi, minha amiga, te defendi. É a Marta. Gente, eu sou fã da Marta. Marta é a mulher que realiza. Marta é a mulher que chega cedo na igreja, arruma, põe a cadeira em ordem e prepara tudo para as outras receberem. Marta é a mulher que organiza, que checa a agenda, que prepara um ambiente. Marta é a mulher realizadora. Será que tem alguma mulher realizadora aqui? Vocês estão com medo de levantar a mão, porque estão achando que eu vou fazer alguma pegadinha com vocês.
Eu sei que a nossa geração é uma geração de mulheres resolvedoras, proativas, aguerridas. Meninas, eu fui criada para estudar. Infelizmente, a minha mãe, ela teve que romper muitas coisas desde a minha avó. Então, na cabeça dela é assim: não, minha filha, não vá para o fogão, você tem que estudar, você não pode depender de ninguém, você tem que trabalhar, nunca dependa de homem. Alguma mulher foi criada assim como eu fui criada? Vocês estão ficando mais corajosas agora, né? Já não estou me sentindo tão sozinha. Então, eu fui criada para ser essa mulher independente, estudiosa, realizadora. Nem cozinhar eu sei, gente. Pode confessar pecado aqui? Eu já tentei, mas o meu marido e os meus filhos dizem assim, no dia que eu estou sozinha em casa para fazer comida, eles dizem: mãe, não precisa não, vamos pedir um iFood. Aí eu já entendi a mensagem, sabe? Tipo assim, eu me esforço, eu passo a manhã toda para temperar um frango, mas o negócio sai ruim. Outro dia eu fiz um frango em casa, ele já estava temperado, cortado, eu fui só passar na frigideira. E na hora do almoço, meu marido falou: Flávia, o frango está cru. Eu falei: de jeito nenhum, que absurdo. Eu passei a manhã para botar esse frango na frigideira. A minha filha: mãe, está cru mesmo. E aí o meu filho, que é meu defensor, eu falei: o Samuel vai dizer. Ele olhou assim, tipo: mãe, não me pergunta isso. E ele disse: mãe, está cru mesmo. Que absurdo. Queridas, eu fui uma mulher criada para trabalhar, para estudar e trabalhar. Graças a Deus, hoje a minha filha já está melhor do que eu, ela já cozinha melhor do que eu. Eu fui criada para ser Marta, essa mulher que realiza, que se preocupa. E eu me converti aos meus 19 anos, eu não cresci na igreja. Eu não tive o privilégio, eu vivi tantas coisas longe de Deus, tantas desestruturas, uma luta tremenda com o alcoolismo do meu pai. O meu pai era um médico brilhante, cirurgião, a minha mãe também, enfermeira, estudiosa, mas a minha família foi literalmente desestruturada por conta do vício. Um cara tão inteligente, intelectual, se deixou dominar por uma falta de inteligência emocional e a falta de Deus. Eu nunca tive princípio da palavra de Deus, eu ia para a igreja sozinha. Deus me atraía, eu lembro de eu criança, de eu dizer: mãe, eu quero fazer primeira comunhão, mãe, eu quero ir para a igreja. Eu amava ajudar, eu já era uma Martinha. Eu chegava na igreja cedo e dizia: padre, o senhor quer ajuda? Daí o padre me elegeu para ser não podia ser coroinha, mas eu era das meninas que ajudavam, sozinha. Quando eu vim a Jesus, eu vim desse jeito, eu já ministrava louvor, eu já era líder, logo eu comecei a coisa romper. E eu quero poder te falar um pouquinho de como foi esse processo na minha vida, porque não foi fácil. E veja que o problema de Marta não foi realizar as coisas. Não há nenhum problema em você ser uma mulher realizadora, isso é bom. O problema de Marta foi que ela se ocupou de tantas coisas, ela se inquietou, ela se preocupou com tantas coisas que ela esqueceu a melhor parte. E Deus precisou me ensinar a ser Maria, a ter o coração de Maria. Eu que era assim tão oferecida para Deus. Logo que eu conheci o meu marido, Fred já viajava para ministrar, ele já tinha gravado o primeiro CD, e eu também já ministrava louvor. E o meu pai faleceu 1 ano antes de eu me formar. E quando eu me formei, eu peguei literalmente o meu diploma, eu me tranquei no meu quarto, eu já tinha horas de lugar secreto, eu fui reconstruída no meu lugar secreto, eu fui liberta no meu lugar secreto, Deus me curou ali no meu quarto. E eu falei: Deus, tá aqui o meu diploma, e aí, eu posso servir ao Senhor em tempo integral? Eu posso ministrar? Você ministra em tempo integral? Eu achava isso o máximo. E Deus falou comigo: não, Flávia, você vai ficar e você vai trabalhar. Eu tenho um propósito com você dentro da medicina. E não foi fácil. Na época eu não dei glória a Deus, irmã, porque eu queria estar no ministério. Eu achava que ministério era isso aqui. Eu achava que ministério era isso aqui. E Deus me ensinou ao longo de
quase 10 anos de pressão e de esticar, que sacerdócio, que ministério é onde eu estou. Onde Ele planta você, onde Ele nos planta, mulher, seja na sua casa, no seu trabalho. Ei, você é ministra em tempo integral. Ei, Marta, realize suas coisas, mas não esqueça que você tem um coração de Maria. Marta simboliza o serviço, tão útil, precioso. Maria simboliza a adoração, a conexão com os céus, uma mulher alinhada que está aos pés de Jesus, construindo a sua história. Qual dessas duas você tem negligenciado? E aí eu experimentei esse processo de ficar mais nos hospitais, trabalhando. Não foi fácil, eu já contei esse testemunho outras vezes, eu não vou me deter tanto nele. Depois você pode assistir no meu canal do YouTube. Eu conto um pouco dessa história. Não foi fácil para mim, porque eu lembro que eu dizia: Deus, eu quero te servir, eu quero viver esse algo novo, eu quero esse romper, mas trabalhar, cuidar de meninos, meus filhos foram nascendo, crescendo, eu me sentia perdida, e o meu marido tão cheio de dons, talentos, e eu dizia: Deus, por que isso pode fazer na vida dele, isso não faz na minha vida? E eu comecei cada vez mais daquela mulher muito para frente a me colocar do lado e a gostar de estar do lado, e depois de gostar de estar atrás. Eu achei esse lugar seguro, eu comecei a amar esse lugar escondido de secreto. E eu lembro que em 2011 eu fui para Moçambique, para a África, ministrar alguns dias, e foi uma experiência tão incrível. Eu fui com a Stacy Campbell, que é uma pastora, uma profetisa que eu respeito muito, a convite dela. Não deu certo para Fred ir. E chegando lá em Moçambique, nessa época eu estava bem assim: vai Fred, empurrando os outros. Será que tem alguma mulher que está empurrando a outra? Vai, não. Eu já não achava mais que eu era capaz. A minha voz foi diminuindo, aquela mulher tão segura foi se escondendo, enclausurando. E eu comecei a: não quero mais. Quer saber de uma coisa? Nem ministério eu quero mais. E eu lembro que nós fomos para a África, eu achei que a gente ia fazer, assim, ação social, e eu ia ministrar para as pessoas. E logo que a gente chegou, eu tive o privilégio de ser recebida pela Heidi Baker. Quantas conhecem a Heidi, a missionária Heidi, Mama Aida? Gente, a Heidi é considerada pela revista People como a nova Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que tem revolucionado o mundo. Só em Moçambique são mais de 1000 igrejas plantadas através da vida daquela mulher. A Heidi sentou comigo e ela disse: Flávia, você é pastora? E eu disse: sim. Então você vai pregar aqui. E foi fazendo a minha agenda. Flávia, você é médico? Eu falei: sim. Então você vai pregar aqui. Me disseram que você dá aula também. Eu sim. Na época eu dava aula em 3 faculdades de medicina. Você vai dar aula bem aqui para os pastores que nós estamos formando. Flávia, você ministra louvor? Eu falei: sim. Ela disse: pois você vai ministrar louvor aqui. Gente, minha agenda ficava cheia de 6 da manhã até 11 horas da noite. E um dia, exausta, eu deitei numa esteirinha, debaixo de um céu estrelado da África. E Deus falou comigo: filha, você está vendo? Porque na época eu não entendia como que tudo isso se conectava. Eu achava que ministério era isso. Eu não entendia como todas as partes múltiplas da minha história podiam fazer parte de um plano muito maior de Deus. Eu via aquelas mulheres pastoras no ministério e eu admirava, mas eu não me encaixava naquele formato, porque eu era uma mulher que trabalhava. Quantas mulheres aqui trabalham fora? Eu era uma mulher que trabalhava, eu era uma mulher que tinha profissão, que tinha filho, que tinha tantas coisas. Meu Deus, como que eu vou dar conta? E Deus falou comigo: está vendo, de manhã você deu aula, você ministrou louvor, você fez isso. E Deus falou assim: filha, você é filha. Cada coisa que você faz não define você, mas tem um propósito soberano. Eu estou juntando as peças para que você entenda algo maior. E nessa época eu tinha já engavetado várias coisas, eu tinha parado de compor canções, eu tinha parado de fazer tantas coisas. E eu lembro que eu fui primeiro para Pemba, depois para uma outra cidade, Maputo, e eu preciso te contar essa história, porque foi
ao mesmo tempo que engraçada, mas foi difícil. O pastor falou para mim: Flávia, você pode ministrar louvor num evento que a gente tem chamado Som do Céu? Eu falei: claro, pastor. E eu falei: na África, vou ministrar um louvor, vai ser um negócio básico. E quando eu cheguei lá, irmãs, era no Teatro Municipal de Maputo, capital de Moçambique. E tinha uma placa na frente assim: hoje, Flávia Reis. E para piorar, ainda piscava: Flávia Reis, Flávia Reis, Flávia Reis. Gente, eu fui para o banheiro, porque banheiro é lugar de oração, vocês sabem disso. Toda mulher que é mãe, cadê as mães? Sabem que banheiro é lugar de oração. Vou aproveitar e te dar essa dica. Tá irritada, estressada com o marido, fala assim: amor, vou pro banheiro. Não bate na porta. Fica lá, te ajoelha, ora em línguas, bota a mão na cabeça, ministra, te tranca, joga a chave fora. Só sai de lá quando você estiver mansa, amém? Gente, eu chorei naquele banheiro. Porque eu falei assim: Deus, cadê o meu marido? Podia estar aqui agora, o bonito, não quis vir comigo, não pôde vir comigo. Era ele que era para estar ministrando, era ele que era para estar à frente. Está tão bom para mim esse lugar confortável de estar atrás. Eu prefiro ficar escondida. Aí eu já estava com uma linguagem espiritual. Sabe qual era a minha linguagem espiritual? Jesus, eu agora amo ser Maria. Eu prefiro ficar aos teus pés. Tão crente essa menina. Senhor, eu amo o lugar secreto. Agora essa era a minha história. E era verdade, mas também era verdade que eu estava me acovardando para realizar aquilo que Deus tinha me mandado fazer. E aí, gente, eu orei e Deus falou assim comigo: você vai. Literalmente eu senti assim: vem cá, irmã, vem cá, você que deu, vem cá. Você tem cara de ser assim, uma mulher valente, né? Corajosa. Vira aqui de costas para mim. Eu estava lá chorando, meu Deus. Ai, Jesus. E eu literalmente senti, sabe, uma mão doce do Espírito Santo dizendo assim para mim: vai. Obrigada, uma salva de palmas para ela, menina. Eu vou te dizer uma coisa. Talvez você está precisando desse empurrãozinho. Dá uma cutucada aí na tua irmã do lado. Lá no Nordeste a gente fala cutucada. Vai, minha irmã. Coragem. Dá um empurrão nela de coragem. Eu de Marta, agora estava Maria com um discurso espiritual. Gente, eu ministrei louvor nesse dia. Tinha uma banda me esperando. Era um negócio assim, só a graça. Tantas pessoas entregaram Jesus naquele dia. E a Stacy me deu uma palavra. Ela disse: Flávia, você tem sido fiel atrás e ao lado. Mas chegou a hora de você também estar à frente. Eu tenho coisas específicas para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas são casadas aqui? Você é uma só com seu marido, amém? Mas você ainda continua sendo um ser singular, único diante de Deus. Ei, existem dons que Deus colocou sobre você, não foi sobre ele. Existem talentos que Deus colocou sobre você para que vocês dois possam ser uma bomba no reino espiritual. Nós somamos. A matemática do céu é linda, porque 1 mais 1 é 1 no casamento. Mas continuam sendo 2, com características, singularidades que somam para um propósito maior. Gente, eu voltei dessa África diferente. Você sabe quando tem assim você prende um leão, e esse leão está ali preso na jaula, e de repente alguém abre a jaula e sai aquele leão. Eu me sentia literalmente Deus dizendo: chegou a tua hora. E Deus dizendo para mim: acabou todo tempo de covardia, todo tempo de omissão, todo tempo de timidez doentia, todo tempo que você tentou se esconder, se colocar debaixo. Minha querida, existem coisas que Deus está esperando você se posicionar.
Eu estava quinta-feira em Teresina e nós convocamos um discipulado de mulheres e vieram quase 500 mulheres, discipulado para estudar a Bíblia. Mas antes de ministrar a elas, eu fiquei atrás, porque ainda me é estranho algumas coisas. E eu atrás da cortina, eu falei, Jesus, onde é que estava esse tanto de mulher? Eu não conhecia ninguém. Você sabe o que o Espírito Santo me respondeu? Elas estavam esperando você se posicionar. Olha para tua irmã, me ajuda a pregar para ela e diz assim, existem pessoas que estão esperando que você se posicione. Existem pessoas que estão esperando pelo seu sim, minha querida. Ah, isso é demais. Você sabe o que significa virtuosa? Cadê as mulheres virtuosas aí? Do hebraico, Shahil. E Shahil significa aquela que carrega em si a força de um exército. Gostou? Foi o papai que falou sobre nós. Ah, queridos, mulher usa hemisfério cerebral mais esquerdo. É aquela que tem a habilidade de conciliar múltiplas funções. Você já viu aquelas que são casadas? Seu marido chega em casa e você fala, vai na padaria, amor, mas não esquece o café e a manteiga. O que ele esquece? Pensei que era só lá em casa. Ainda mais se ele estiver focado em uma coisa só. Mas a gente não, a gente fala no telefone, resolve coisa do trabalho, faz mingau de menino, sacode o carrinho do outro, é ou não é? Ainda prepara a mensagem que a gente vai dar no nosso GC, no nosso pequeno grupo, ainda liga para a amiga para consolar. Amiga, não chora, Deus tem uma palavra para ti. Foi Deus que nos fez assim, habilidosas guerreiras. Talvez você diga, pastor, eu não estou me sentindo uma guerreira, muito pelo contrário, eu me sinto fraca. Você sabe por quê? Porque a principal arma do inimigo contra a mulher é desconfigurar a nossa verdadeira identidade. Então ele tenta fazer a gente se sentir menor, incapaz, inapta, sem habilidades, a gente se sente acovardada, a gente se sente fraca. É como se a gente se sentisse aquela gatinha manhosa, acuada, mas o nome de Jesus, Santo André, ouvirá falar dessas leoas que se levantam para um novo tempo nesse lugar, amém? Aleluia! Ah, Deus, obrigado. Sim, existem processos, essa palavra já está tão falada esse tempo, e a gente nem aguenta mais falar, Deus, pula esse negócio de processo, pelo amor do Pai. Mas não dá para pular. Passa pelo processo de ser esticada, forjada, passar por pressão. A frustração de tentar conciliar múltiplas coisas ao mesmo tempo, de maneira excelente. De conciliar, uma hora ser Marta e outra hora ser Maria. Ou ser Marta sem esquecer a melhor parte. Ou ser Maria, mas também ser posicionada. São duas facetas daquilo que Deus quer nos ensinar para esse tempo. Querida, eu preciso te dizer, uma mulher alinhada com os céus é uma bomba para destravar destinos. É tão lindo quando Deus nos chama dessa guerreira, a mulher virtuosa, a mulher Shahil, a mulher que tem habilidades, valentia, ousadia, coragem, ela é destemida. E esse que carrega o poder de um exército em si, fala de coletividade, ou seja, fala de que nós precisamos umas das outras. Nós não somos guerreiras sozinhas. E alguns anos atrás eu estava orando e orando pela noiva de Cristo, Senhor, pela volta de Cristo, e a gente tem aquela imagem da noiva da igreja. E Deus falou comigo um padrão diferente do que eu imaginava. De repente eu tive literalmente orando uma visão de uma noiva não com vestidos lá no pé e uma coroa, mas uma noiva de coturnos. E depois foi que eu comecei a estudar sobre o ser virtuosa. Essa mulher que carrega em si a força de um exército, Shahil, que é o termo original para virtuosa. E eu não sabia nada disso, eu só descobri isso depois que Deus me fez ainda. Gente, já aprontei nessa vida. Eu fui servir um exército há 2 anos atrás. Depois de
quase 18 anos de formada. Eu estava sentada no consultório, e de repente apareceu aquele negócio do exército. Eu nunca quis, muito pelo contrário. Na minha época ninguém queria, a gente se formava, era só os homens que iam. Raras mulheres iam seguir carreira militar dentro da área médica, como oficial. Mas aquilo saltou aos meus olhos e o Espírito Santo falou comigo, passa lá. Meu Deus, e o quartel ficava perto da minha casa. E um dia eu passei sem documento nenhum e falei com o soldado, eu falei assim, oi, tudo bem? Eu sou pastora, eu me apresentei como pastora, e eu queria saber se tem vaga de capelão. E ele falou assim, não, no momento não. Eu falei, e tem de médico? Aí ele disse, sim. Aí eu falei, tá, então tá bom, estou indo, tchau. Ele, a senhora é médica? Eu falei, sou. Ele disse, por favor, traga seus documentos. E esse soldado me ligou todo dia, até eu levar meus documentos. Eu não sabia a cilada que eu estava caindo. Na verdade, era um plano de Deus. Gente, eu levei meus documentos, e quando eu estranhei que na primeira seleção passaram quase 300 médicos, 280 e poucas pessoas. Eu falei, meu Deus, esse tanto de gente quer fazer parte do exército agora. Eu não sabia. Eu falei, é o seguinte, Senhor, eu não quero. Eu não inventei esse negócio. Eu vou ficar só se eu passar em primeiro lugar. Quem já fez umas provas assim com Deus? Tá bom, ainda bem, obrigada. Não sou a única. Aí, Flávia, por que você falou isso? Porque eu achava que era impossível. Então eu falei assim, vou ter uma coisa bem, né? Não vou ser eu e eu vou ficar de consciência assim, eu sou obediente a Deus. Afinal de contas, sou uma mulher espiritual. Não desobedeço meu pai. E aí, queridos, o que aconteceu? Eu passei. Quando eu olhei meu nome, eu falei, meu Deus. Eu falei, Fred, crianças, vocês lembram daquele dia que mamãe disse que passou lá no batalhão? Sim, mãe, o que foi? Eu passei. E aí, eu vou para o exército. Fred olhou para mim, Flávia, eu te disse que era só para te dar uns plantões a mais, tu foi arrumar logo um exército. Aí eu, não, amor, mas é tranquilo, muito tranquilo. Ele mesmo disse, é tranquilo, Flávia, olha, vou ter que dizer a minha idade agora, né? Já passei dos 40. Eu sei que não parece, muito obrigada. Aí ele falou assim, olha, amor, não, você já está aí mais velha do que a maioria deles, já vai fazer 40 anos. Eu entrei na idade limite, eu entrei com 39, no dia seguinte eu fiz 40. Só podia entrar até 39. Eu entrei e ele disse assim, fica tranquilo, você só vai ser médica para atender lá as crianças dos oficiais. Eu sou pediatra, sou médica de UTI e saúde da família. E aí eu falei, amém. E quando eu cheguei no primeiro dia, irmãs, vocês não sabem, que eles falaram, você vai ter que vestir esse short e essa blusa no batalhão de mais de 1.000 homens e correr todo dia com o batalhão para fazer treinamento militar de 3 meses. Pense na alegria que eu cheguei para o meu marido, porque ele me disse assim, amor, tu não vai passar por isso não. Quando eu cheguei em casa toda suja, arrebentada, eu olhei para a cara dele e falei, eu quero te matar, mas eu sou crente. Falei, Fred do céu, pelo amor de Deus, só fazia aqueles exercícios funcional, irmã, de boa. Quando eu cheguei lá, presta atenção, que Deus me deu muitas lições, um dia eu vou escrever um livro dessa história. Que o oficial que estava me treinando, o tenente, disse, para começar, que eles falam gritando, nós vamos fazer 3 quilômetros. Meu Deus, eu não corro nem 500 metros. Aí eu, prevendo já a derrota, né? Eu já falei assim, para eu não passar vexame da frente, eu vou dizer para ele antecipado. E eu levantei a mão e disse, e se eu não conseguir, Senhor? Ele disse, você vai conseguir, Arraiz. E na hora o Espírito Santo falou assim comigo, eu estou colocando alguém de patente maior que você e que tem mais voz de comando que você, para você saber que quem te leva além dos teus limites e para fazer aquilo que você acha que você não pode, sou eu. Porque se eu tivesse contratado um personal para me treinar para corrida, irmã, minha conversa é boa, entendeu?
Quando desse 500 metros, eu ia dizer, olha, vamos só dar um trote e tal. Eu ia enrolar. Mas quando chegou aquele homem que ele falou, eu me lembro de eu ter corrido, eu não sei como, pela primeira vez na minha vida, 3 quilômetros. Eu sentei naquele cimento quente, que era onde a gente fazia exercício. Tão suada, ofegante. E as lágrimas desciam, eles não percebiam que eu fazia cara de séria, né? Mas eu estava chorando e Deus falou, filha, você vai aprender uma lição, porque eu estou te levando para lugares que você acha que você não era capaz. Olha aqui para mim, mulher, essa noite Deus vai te levar para lugares que você acha que você não era capaz de ir. Porque Ele é que sabe que pensamentos têm a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Você fala, eu cheguei no meu limite, Deus, no meu casamento, eu cheguei no meu limite na criação dos meus filhos. Deus, eu não quero mais ministério. Deus diz, opa, essa aí está pronta. Já morreu para si mesma, ela está pronta. Já foi esmagada essa uva, já está produzindo o melhor óleo, o melhor azeite. A azeitona já foi pressionada no Getsemane, ela está na hora, ela está no ponto. É quando a gente acha que é o fim, é que Deus diz, ei, eu só estou começando na tua vida, acorda! Queridos, foi um processo que eu poderia contar várias histórias, mas eu tive que ir para a selva 3 dias. E detalhe, eu era 01. Você está achando assim, pastora, que legal, parabéns. Parabéns nada. Não queira ser o 01. Eu era 01 por causa do meu tempo de formação profissional e idade. Porque os mais antigos têm um número menor. Então eu era 01, que significava que eu era a mais velha do batalhão. Todos eram de 18 a menos da minha idade. Tudo menininho novo. E eu lá com aquela meninada, 5 mulheres, com mais de 500 homens na selva. Eu, a 01. O meu comandante passou por mim numa marcha de 12 quilômetros com uma mochila de 27 quilos e um fuzil. Sim, irmãs, eu aprendi a atirar. Não me pergunte, eu pastora já de igreja, como se pastora Dani agora fosse no meio da selva. Eu falei para os irmãos da igreja, irmãos, orem por mim, eu vou estar inteira. Pastora, por que a senhora está lá? Ainda não entendi, quando eu souber eu conto para vocês. Ah, queridos, meu comandante passou por mim e disse, 01 precisa chegar. Porque se ela desistir, a moral de toda a tropa baixa. Preste atenção. Deus tem uma patente, tem algo para você. E se você desistir, a moral da sua família vai cair. Se você desistir, milhares de outras pessoas não serão levantadas. Não pode desistir, você não pode desistir. Você não pode parar, você precisa confiar que é Deus que está te chamando e Ele vai te dar poder e capacidade. Eu era a primeira da fila e eu falei, não vou dar conta do ritmo desse povo, porque é o primeiro que tem que dar o passo, imagina. Então a tropa me pressionava para andar mais rápido e eu dizia, eles diziam, mais rápido 01, e eu dizia, sem condição. Sem condição. Meu Deus, a minha mochila machucada. Isso é uma outra lição, eu tenho uma pregação só sobre isso, porque, mulher, né? Eu fui para a selva, mas eu sabia que eu precisava de 7 pares de meia. Eu imaginava que eu precisava de óleos essenciais. Eu levei minha farmacinha dentro da mochila, várias coisas úteis, perfume, desodorante. É lógico que eu levei essas coisas. Gente, quando eu estava assim, não deu nem 3 quilômetros com aquela mochila pesada. Eu dizia, o sargento passando, o que foi, Arrasto? A mochila está pesada, tirando onda comigo. Eu dizia, sargento, eu odeio essa mochila. Ele dizia, calma, calma, talvez você tenha colocado peso demais nela e por isso esteja te atrasando. Ei, mulher, será que você não está colocando peso demais nessa mochila? Levando pesos demais, desnecessários para a nova estação. Deus está dizendo, está fazendo uma nova estação sobre a tua vida, mas para você ir para essa nova estação, você vai ter que jogar coisa fora, você vai ter que tirar coisa dessa bagagem. Por favor, acorda e tira esse peso logo, senão isso vai machucar você.
Primeira vez que eu encontrei um cantinho, literalmente, eu chamei um soldado e minha patente era maior do que a dele. Eu falei, soldado, ele, sim senhora, tenente. Eu falei, pega essa roupa da minha mochila. Separei uma muda da minha mochila e falei, joga no mato. Ele disse, tenente, a senhora vai jogar essas coisas fora? Eu, agora, joga isso fora agora, que eu trouxe peso demais. Some com isso, pelo amor de Deus. Porque a gente leva peso demais para a nova jornada. A gente está dizendo, Deus, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo, por que você está trazendo essa bagagem toda? Falta de perdão, ódio, amargura. Ei, eu estou te chamando para viver coisas novas, mas você vai precisar estar mais leve, mais livre. Ei, você está inquieta com muitas coisas, Marta. E é interessante que essa palavra inquieta do grego significa você está perdendo a alegria porque as coisas estão pesadas demais. Será que tem alguma mulher aqui que está perdendo a alegria porque as coisas estão pesadas demais? Tira, joga no mato, manda tocar fogo. Só você pode fazer isso. Eu não posso meter a mão na tua mochila. Eu não posso te obrigar a deixar. Sabe que nem o Espírito Santo faz isso? Ele faz um convite, mas somos nós que precisamos vir ao altar. E eu creio que nessa noite aqui, muitas bagagens desnecessárias serão deixadas nesse lugar aqui. E você vai seguir leve para essa nova estação da sua vida, sem machucado nas costas. Minha querida, eu sobrevivi aqueles dias e aprendi boas lições. Porque nos dias das nossas maiores dores, a gente aprende. Eu já preguei, uma vez eu falei isso, parte dessa experiência, eu estou contando outra parte agora na conferência da Aba Pai, da Vivi Martinello, ano passado. E a última coisa que eu quero compartilhar sobre isso, para a gente orar e encerrar. Depois de tudo isso, eu lembro de um dia que nós estávamos dentro do batalhão e a gente foi se apresentar, a formatura, e imagina você ficar 2 horas parado daquele jeito, de frente do seu comandante. E eu vi o tenente na minha frente, ele usava óculos, uma abelha entrando no óculos dele, perturbando, e eu, meu Deus, eu agoniada aqui. Mas eu via que aquele homem estava imóvel, ele só fazia assim com o olho. E depois eu falei para ele, como é que você aguentou? Se fosse eu, já tinha dado um grito, mulher, né? Eu tinha me movido, como é que você aguentou? Aquele bicho te incomodando, aquela dor. E ele disse assim, Arraiz, eu estava diante do meu comandante, eu não podia sair do meu posto. Minha querida, nós estamos diante do nosso general, que é Cristo. Nós não podemos deixar de nos posicionar. As aflições vêm, às vezes dói. A vontade que a gente tem de desistir. A gente diz para ele, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou capaz, que eu não tenho todas as habilidades para isso. O Senhor conhece o meu passado. O Senhor sabe o que eu fiz no verão passado. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não cresci dentro da igreja, tudo bonitinho, de quantas desconstruções da minha história eu precisei ser refeita. O Senhor sabe que a minha história não é a mais bonita. Mas diante do meu comandante, eu escolho não sair da minha posição. Eu sei que o Senhor abre caminho no meio do deserto. Eu sei o que o Senhor faz sobrenatural, e eu quero que você se coloque de pé e leia esse texto comigo, que está em Isaías 60, 1, 3 e 5. Cadê as mulheres, Chail? Aí as mulheres virtuosas, dá um brado ao Senhor. Glória a Deus. Aquelas que carregam em si a força de um exército. Isaías 60, 1, 3 e 5. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Pois eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria,
o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo. Levanta e resplandece, mulher. Já está na hora. Já está na hora. Você sabe o que é lindo desse texto? Eu sou a mulher das palavras do original. Meu pai me fazia ler dicionário quando era criança. Levante-se, do hebraico queen, significa exatamente o que eu vou te dizer. Guarda isso no teu coração para sempre. Resista bravamente, permaneça, seja provada e aprovada, até que você seja reconstruída e estabelecida como um testemunho transformado, e então possa entrar em cena. Deus está dizendo sobre nós, está na hora de você resistir bravamente, de você permanecer em meio às adversidades. Vai chegar a hora que você vai entrar em cena. Vai chegar a hora do grande romper de Deus na sua vida, e esse dia começa hoje, agora, porque você vai se livrar das bagagens desnecessárias, amém?